Se existisse uma lei chamada Lei Laila Savani, seria sobre o quê? Seria sobre. Deixa eu achar a palavra. Como eu daria o nome para essa lei, né? Não sei qual nome eu daria, mas eu vou falar o assunto. É, porque o nome é Laila Savani. Tá, o O nome já assunto. é o É, assunto. em sua Chamaria da lei, em homenagem. minha homenagem. Eu falaria das mulheres que têm coragem de se reinventar, que saem de relações tóxicas e homens narcisistas, que são inadmissíveis, e eu não tenho vergonha de falar. E mesmo estando numa fase de 40, 50, 60, que seja, tenham coragem de seguir e mudar a história de tudo que a gente já está vivendo de muito tempo atrás, de ter uma voz que é ouvida, de saber que pode seguir adiante. E eu tenho um grupo de amigas já que a gente faz isso, né? Nosso grupo de apoio. Então, acho que as mulheres têm que se apoiar em relação a isso, saber o seu sentido. Então, acho que falaria disso. Do empoderamento feminino num todo. Eu digo não só desse empoderamento, porque a mulher ela tem que ser feminina, né? Então, algumas coisas se confundem aí no caminho. Eu acho que entram outras questões, né? Eu acho que essa questão das mulheres que têm coragem de seguir adiante, o que elas têm a mostrar. Então, a lei que. Mas agora eu fico feliz porque ultimamente eu já sei que tem essa questão da punição, né? Da lei para a questão psicológica, que é Sim, muito do abuso recente. Que é psicológico. muito recente. Eu não peguei ela. Se não eu tivesse pego, talvez teria sido diferente. Então. Eu acho que seria dessa, não da igualdade, mas do direito da mulher, de mostrar o que ela é capaz e não ficar ainda tropeçando em questões de ter que provar não sei quantas vezes mais para conseguir alguma coisa, Sim. sabe? Você conhece o Fernando Conrado? Não, não conheço. Ele é um cara bem famoso, assim, na área. Eu não lembro agora de que área que ele é. Não sei nem se ele é literatura, mas ele fala muito disso, de ciência nesse âmbito. E ele fala por que que existem tantas mulheres frustradas hoje em dia, tantos homens bostas, moleques, e o porquê que isso tá conflitando tudo e estão deturpando isso num feminismo que é tipo, não vou raspar a axila. Não é uma coisa não tem a ver com a outra. E ele explica que a mulher muitas vezes ela tem que deixar transparecer uma coisa, porque o homem ele tem algumas necessidades neurológicas de algumas coisas que as mulheres elas acabam distorcendo isso dentro da cabeça delas e acabam se reprimindo. Por quê? Pela história. Porque a mulher, ela é reprimida como costume, assim. A gente tinha as mulheres antes elas eram muito submissas financeiramente e até a gente não tinha opinião para nada. E depois que criou-se a opinião, criou-se a liberdade, os homens não souberam lidar com isso também. E aí que dá esses problemas que muitas mulheres reclamam que só existe homem bosta e muito homem que reclama que só existe mulher que quer ser mais homem que eles, que é o que eles falam. Trazer essa consciência, principalmente você que representa esse mundo da ciência, é muito importante para a mulher ver que vai um pouco além do que religião prega e do que a sociedade prega. E tem muito mais a ver com ela ser o que ela é, independentemente de ter um parceiro ou não. Porque antes falava-se muito assim: você não pode falar isso, ou você não pode fazer aquilo, porque senão você não vai dar certo com ninguém. Agora a pergunta é: mas tudo bem, e se não for para dar certo com ninguém, e se for para ser sozinha? Exatamente. É o que eu penso. Porque eu falo abertamente, eu tenho 48 anos. Entendeu? 48 é quase 50. E quando eu falo isso, numa questão que tem essa do ageless, que todo mundo fala, que eu não acho que não tem essa não tem idade. Não, eu tenho. Eu tenho esses 48 anos. E eu assumo. E eu sou assim, eu tô envelhecendo desse jeito. Eu envelheço. Todos nós, né? Se tivermos esse privilégio, porque é um privilégio, Uhum. né? Então, dentro disso que a gente está falando, até fugir um pouco aqui, mas é,
Eu acho que a gente tem que pensar que são gerações diferentes. A minha geração, você estava falando, eu estava pensando nisso. A minha geração, ela passa por uma que veio das mães que pararam de trabalhar, que ficaram em casa, e o pai sustentava, e aí vieram as primeiras separações, e como foi tudo isso, e a briga que a gente teve que mostrar que a gente é forte, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tudo mais. E tem um monte de que a gente fala de macho alfa, Uhum. né? Tem até um seriado super fofo, não sei se você já viu, que chama Machos Alfa na Netflix. Ainda não assisti. Gracinho, uma graça. É bom É mesmo ou você tá sendo bom, não, é irônica? Ah, quero muito assistir. legal, é muito engraçado, é muito Uhum. engraçado, não é um assunto engraçado, mas eles trazem de uma maneira que você é leve, porque é um Uhum. assunto pesado. Mas você entende que existem vários tipos. A gente classifica, macho alfa, mas existe um macho alfa assim, 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 né? Então, a minha geração é uma que está saindo dos relacionamentos depois de 20, 30 anos. Eu fui 20 anos casada. 20 anos não é pouco. E o que que te deu o "pã", tá na hora de separar? Ah, muitas coisas. Muitas coisas. Que não, uma mulher não deve se submeter, tá? Então a gente vem de uma geração, essa é uma. E eu vejo, eu tenho amigas que têm 50, 50 e não sei quanto, e corajosamente saíram de onde elas estavam, né? E já uma geração que é abaixo da minha, que é a sua, que a gente entra nessa relação do homem bosta, da, Sim. que é outra coisa. É porque o homem não sabe lidar com essa mulher que se empoderou. E isso, exatamente. Mas essa mulher que se empoderou, como ela fez isso? Sim, sim, não foi É fácil pra essa a ninguém. questão, né, como ela se empoderou, não quero ficar dando Foi a vida que fez porrada. ela se empoderar, na Isso, verdade. mas assim, ela precisa perder a ternura, a doçura, perder quem ela é? Não, mas embora eu tenha coisas que eu faço, o dia que eu aprendi a mexer com uma furadeira, eu falei: "Ah, é isso?" E eu falo: "É, eu sei mexer com uma furadeira, eu sei furar uma parede, eu sei fazer", né. Então a gente vai provando coisas para nós. É lógico que a força física, a gente sabe, tem isso, tem aquilo, a relação sexual, e vamos falar de cérebro, uma mulher mexe assim, 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 o homem vai num ponto só, é Uhum. diferente, tem coisas que são diferentes, tal. Mas a questão humana é uma só, né. Hoje eu vejo, eu tenho um filho, meu filho namora, e eu acho que ele é bem diferente do que ele viu na casa dele, por exemplo. E eu Uhum. fico grata, porque é uma quebra de geração. Agora, e Quebra aí eu vou ciclos, né? trazer um outro, quebra um ciclo. E eu trago uma outra questão que é: como é esse filho que eu estou criando para a mulher que vem? Eu falo: "Cara, a mulher que vier aí, eu espero que ela seja digna de estar com esse cara que também está nesse encontro", entendeu? Que não vai ser aquele cara que vai substituir a mãe, que é o que acontece. Você é Uhum. casado, você sabe que existem situações que a gente vai partir para isso, né. Uhum. E é assim, então eu penso muito nisso aí, né, desse empoderamento, para que lado a gente vai com esse empoderamento? Pra se assumir como mulher, e como mulher não é se assumir no lugar do homem, é ser Isso, mulher. mulher. Mulher.